Eu tenho visto, mas muitas pessoas com sede, bebendo de águas, mas não se saciando. Eu tenho visto pessoas que têm fome, comendo uma comida, mas que não tem saciado o estômago. Porque a palavra de Deus vai dizer: nos últimos dias eu derramarei o meu Espírito. E às vezes nós temos falado para o Senhor: Senhor, da onde vem isso que não me sacia? Da onde vem isso que não me completa? Da onde vem isso? E Ele está querendo mostrar para mim e para você: isso é o anseio que eu tenho colocado dentro do teu coração, igreja. O Espírito Santo, igreja, Ele é aquele que coloca mais fome, Ele é aquele que coloca mais sede, Ele é aquele que diz assim: agora, daqui para frente, eu tomo o controle da tua vida. Será que hoje você está disposto de verdade a dizer para Ele: Ei, Espírito, toma conta, toma o controle da minha vida? A Bíblia vai dizer lá em Atos, no 1º capítulo, no versículo 3, diz assim a palavra de Deus: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles com muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, aparecendo por um período de 40 dias, nos quais falava acerca do reino de Deus. Ei, igreja, preste atenção. Você nunca ouviu tanto anúncio, tanto vídeo, tanto reels, tanto stories falando da manifestação de Deus como a gente tem visto. Tantas lives falando do poder de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele foi o Filho prometido para morrer por nós. Mas a Bíblia fala que Ele foi até o inferno e Ele tomou a chave. E Ele trouxe para nós uma conquista de vitória. Uma conquista para dizer para mim e para você: nada, igreja, pode te parar. Você crê nisso? Existe uma palavra de Deus que ecoa sobre os nossos corações, dizendo: nada pode nos separar do amor de Deus. E para isso Ele preparou os seus discípulos, dizendo: olha, eu voltei, está aqui nas marcas das minhas mãos aquilo que eu fiz por você. E igreja, quando a gente vai ouvir falar sobre isso, Ele começou a aparecer novamente no meio dos seus discípulos e os preparando. Igreja, eu entendo algo que o Senhor tem nos preparado, e isso confronta a mim. E eu quero que confronta a igreja de Cristo. Precisamos parar de ser apenas um tempo de exibição. E precisamos começar a viver um tempo de transbordar, um tempo de poder, um tempo de provar daquilo que Ele já falou ao teu coração. Sabe o que acontece com a gente? O tema hoje é: prove do poder de Deus. Prove do poder de Deus. Eu e você precisamos começar a aprender a provar do poder de Deus. E a Bíblia vai falar isso tanto na ciência quanto na psicologia, na psicanálise. Quando você começa a estudar, vai começar a dizer assim que o homem,
ele é feito espírito, alma e corpo. Você já ouviu falar isso? Mas você nunca vai ver a ordem invertida. Você sempre vai ver: o homem é feito de espírito, de alma. Quando fala de alma, está falando da nossa mente, e de corpo. Sabe por que eu entendo isso, igreja? É porque ele estava dizendo assim: ei, você precisa ter muitas coisas, mas a primeira que você precisa ter é espírito. Porque Deus é espírito. A Bíblia vai falar que Deus é espírito. E se Ele é espírito, o primeiro que vem é o Espírito. E a Bíblia fala que quando Ele é o Espírito, não é o teu corpo que te domina mais, não é mais as suas emoções que te dominam em primeiro lugar, não é mais o desejo da sua carne que te domina, mas é o Espírito. Porque Ele fala que se o Espírito for o primeiro, for a prioridade da tua história, igreja, você vai começar a sentir algo que você nunca sentiu. Você vai começar a sentir Ele incendiando, sabe, igreja? Desculpa, mas eu vim de uma família muito simples. E eu ia para a igreja, diversas igrejas com a minha avó. Minha mãe era faxineira, minha mãe fazia faxina e me deixava com a minha avó. E a minha avó amava ir para as igrejas, e de todos os estilos. Onde falava de Deus, ela estava, e eu ficava com ela. Eu falava: oh meu Deus, lá vai eu para a igreja com a minha avó. E eu não vou falar o nome, mas tinha uma que quando minha avó falava que ia, eu falava: mãe, não deixa que eu com a minha avó hoje não. Porque eu não queria ir, porque eu tinha medo. Eu não sei se você conhece quem é o Espírito Santo de Deus. Mas antes de você receber o Pentecoste, antes de você receber a manifestação dele, você precisa saber quem ele é. E então Jesus, ele preparou os discípulos da sua volta e começou durante 40 dias a falar do reino de Deus. Ele falava com amor, ele falava com ânimo, ele falava com exortação, ele falava preparando a igreja, dizendo: olha, eu vou subir, mas do mesmo jeito que eu vou subir, eu voltarei. E ele diz assim: olha, eu vou deixar com vocês o Espírito Santo, que é o Consolador. De verdade, igreja, não tenha vergonha e nem medo. Eu preciso conhecer a igreja que a gente pastoreia. Quem aqui é batizado no Espírito Santo, levanta a sua mão. Amém? Eu estava conversando com um pastor, e o pastor falando comigo, ele falando assim: amor, antes do Espírito Santo se derramar, você precisa ensinar para a igreja quem é o Espírito. Porque Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. Ele falou assim: eu vou, mas você nunca estará sozinho. Só que a gente é tão fraco, a gente é tão vulnerável, igreja. E eu falo isso, não estou olhando para você quando eu estou falando disso, eu estou olhando para mim. Para a vulnerabilidade de não acreditar que uma palavra dele é suficiente para mudar todas as estações da nossa vida. Uma palavra dele é suficiente para que um terremoto aconteça e do dia para a noite você se tornar um novo homem, uma nova mulher. E igreja, eu lembro quando eu ia para a igreja, você deve ser assim também, você não deve ser diferente de mim.
vi aquele povo escandaloso gritando, como aconteceu aqui na hora do louvor. Eu acredito que quem é visitante, que nunca veio numa igreja, falou assim: esse povo acha que Deus é surdo. Esse povo acha que com Deus precisa gritar. Meu irmão, mas fica tranquilo, porque é esse que fala como eu falei muito um dia, caiu na testa, eu sou a que mais grita hoje. E eu falei hoje de manhã que eu sou a que mais estribucha, tem hora. E eu falei: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu passo vergonha. Tem dia que eu chego na minha casa, eu falo para o pastor: por que Deus não me conteve naquela hora? Porque eu passei uma vergonha. Ainda filma a gente, antes não tinha esse negócio. Aí sai lá, gente. Fala: se contenha, menina. Tem dia que eu falo para Deus, falo: segura o pezinho, começa. Aí a mãozinha começa. Aí eu falo: Jesus, os irmãos ainda não estão acostumados. Tem muita gente nova na igreja. Mas eu preciso te ensinar isso, porque eu precisei aprender isso também um dia. E quando eu vi aquele caicai, eu ficava assim: meu Deus, o povo está endemoniado, está o quê, meu pai? O que está acontecendo no nosso meio? Irmãos, eu quero te dizer algo. Que a presença dEle é tudo o que você precisa, para que a tua palavra nunca mais seja a mesma. A presença dEle é tudo que nós precisamos, para que aquilo que a gente fala tenha efeito no nosso dia diário, não no dia de culto, porque aqui no culto é muito fácil. Mas ontem eu já estava com essa palavra no meu coração preparada. Era 2 horas e Deus me chamou para orar no quarto. E eu comecei a orar, e eu comecei a orar, e eu comecei a orar. E Deus falava assim para mim: ei, quando a igreja entender que o Espírito Santo é o primeiro, ela vai começar a viver coisas sobrenaturais, porque primeiro eu dou a palavra e o Espírito cumpre a palavra. Primeiro eu dou a palavra e o Espírito cumpre a palavra. O Espírito vem cumprir a palavra da verdade de Cristo, que Ele já liberou sobre mim e você. Ele vem dizer que é real. É muito mais real. Hoje, quando a gente cantava aquele louvor, eu falei: meu Deus, o que é isso? Vamos provar o quão real é a tua presença. Irmãos, eu já vivi de muita fachada dentro da igreja. Mas quando Ele de verdade pegar o nosso coração, numa fachada que se mantenha perante a presença dEle, não há soberba que mantenha perante a presença dEle. Não há nada, igreja. E você precisa começar a entender que Ele tem formas diferentes. O falar em línguas é apenas uma das evidências que a manifestação de Deus está sobre a nossa vida. Mas ter o Espírito Santo é uma promessa dEle para nós. Nunca faltou fé para o povo. Sabe o que está faltando? Bíblia. Leitura. Lê mais, porque eu só consigo ter revelação quando eu leio a Bíblia, né? Quando eu vejo o Reels legal de muitos pregadores que eu amo também. Mas é quando eu abro a palavra e eu faço uma oração sempre dizendo assim para o Senhor: Senhor, eu não sei nada disso, mas eu preciso que o Senhor me dê discernimento para entender o que eu estou lendo. E aí sabe o que acontece, igreja? Eu creio que no mundo espiritual, quando você faz essa oração, Ele vem com o Espírito e começa a fazer assim, as palavras vão saltando. E você vai falar assim: uau, eu já li, mas nunca entendi. E você começa então a entender. Quanto, igreja,
o Espírito tem de ti? Quanto Ele tem de você? Eu ansiava tanto, sabe? Depois de um tempo que eu comecei a estar na igreja, eu falei, eu quero esse Espírito aí. Eu parei de ter medo. Vai ver, daqui a pouco você para de ter medo. Aí você vai falar assim, eu quero também o Espírito Santo na minha vida. Ah, igreja, eu vou falar para você. Eu tive um probleminha com o Espírito Santo, porque eu não entendia quem Ele era. E eu passei, eu estava acho que uns 6 meses na igreja. Eu não recebi o Espírito Santo assim rápido. E nós fomos numa vigília. E nessa vigília, o meu pai é caminhoneiro. E meu pai, aquele dia não estava de viagem. Ele falou assim, filho, eu vou com você. Falei, então vamos, pai. Ei, meu Deus. Os outros falam que graveto acende. O povo fala que acontece umas coisas sobrenaturais. Eu não vi nada, igreja. Fica tranquilo que eu não vou te falar do fogo, porque eu não vi fogo. Mas eu vi meu pai sendo batizado no Espírito Santo. Aí eu fiquei encanada. Eu falei, como assim? Meu pai nem vai para a igreja. Como ele recebeu o Espírito Santo? Fiquei encucada. Procurei o pastor no outro dia. Falei assim, mas peraí. Esse Deus escolhe quem Ele quer dar. Esse Deus escolhe a quem Ele quer revelar. O que esse Espírito faz? Meu pai lá, alegre, feliz da vida, que tinha sido batizado no Espírito. E eu saí bicuda. Falei, o Espírito não me ama. É, criança mimada. Aí, passou-se um tempo, o nosso bispo fez 4 dias do Espírito Santo na igreja. Era um atrás do outro, um atrás do outro. Ei, igreja, eu não sei se você já teve essa experiência que eu tive. Mas eles, é assim, você recebeu o Espírito Santo, a igreja sempre ensina. Você já deve ter aprendido isso em outros lugares. Começa a dizer glória. Glória, 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 aleluia, 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 glória, 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 glória. Aí, irmãos, na minha cabeça, eu achava que a língua enrolava. É normal, você também já deve ter pensado, não ri de mim não. Aí eu falei, a língua vai enrolar. Eu vou transcender. Doidura. Diz que eu nunca usei nenhum baseado, mas eu estava ficando doida. Aí, igreja, não acontecia nada disso comigo. Passou o primeiro dia, nada. Passou o segundo dia, nada. E eu ficava lá, falava assim, quem quer receber o Espírito Santo? Eu estava lá na frente, igreja. E aí eu ficava, glória, 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 glória. Aí eu ficava sem voz. Tossia, quase vomitava e nada. Nada, igreja. E aí eu cansei. No terceiro dia eu falei, fiz uma oração. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu não sei onde está o problema aí. Eu falei muitas coisas para o Senhor, não vou lembrar de tudo, mas eu falei muito mesmo com Ele. Falei, Senhor, mas eu só sei de uma coisa. Eu quero a Tua presença mais do que tudo na minha vida. Me ensina a Te ter. Me ensina a Te ter. E aí aquele dia eu não fui encanada para a igreja. Eu não fui com medo. Eu não fui pensando que ia acontecer comigo. Porque às vezes a gente vê o povo do lado da direita e da esquerda, né? E aí você fala assim, oh meu Deus, tem um problema, tem um defeito em mim aqui. Mas está tudo tranquilo, porque nem todo mundo recebe do mesmo jeito, nem todo mundo é escandaloso como a pastora. Mas apesar que aqui na igreja eu já vi que tem uns companheiros aí, umas companheiras. Um povo que gosta do reteté também. Mas olha só, eu amo o pastor. E eu amo, não só porque é meu marido, mas eu amo ver ele cheio do Espírito Santo. Ele é pleno. Ele é pleno, meu marido é pleno. E ele recebe o Espírito Santo, ele fica. Eu olho para ele, eu falo assim, e eu tô lá. Aí eu acabo uma ovelha, eu olho para a cara do meu marido, eu falo, você sentiu isso? Ele olha para mim, nossa, que poder.
Eu falo assim, mas como assim poder? Você só ficou assim, ó. Porque receber poder de Deus não simboliza estremecer, não simboliza gritar, não simboliza uma agitação, mas é uma mudança que começa a acontecer de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. E Ele quer começar hoje a manifestar na nossa igreja, de dentro para fora, fazendo você começar a acreditar que Ele já está dentro de você, que Ele já está manifestando as obras dentro de você. Você não vai viver pela metade a promessa de Deus, mas você vai viver a totalidade da promessa do Senhor. Igreja, viveremos a totalidade. Eu lembro que no último dia da vigília estava lá eu de novo. Falei, Senhor, eu não vim atrás de bênção, eu não vim atrás de nada, mas o Senhor sabe que eu te quero. E eu fiquei quietinha aquele dia. Eu já tinha cansado de ficar tentando várias vezes. Sabe quando você vai sem esperança? Aí aquele dia, eu bem quietinha, mas eu estava lá no altar, porque eu sei que é no altar que as bênçãos do Senhor estão e chega primeiro. Eu não tenho dúvida disso. E aí eu estava lá, mas quietinha no meu canto, só falando para Deus, eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te quero, Espírito Santo. Eu quero que tu entres na minha vida. Eu quero que o Senhor aposta-te de mim. E aí eu lembro que eu comecei a ficar quietinha, mas aí eu comecei a sentir um negócio de dentro para fora. Eu comecei a sentir meu coração queimar e acelerar mais rápido do que o normal. Ele começou a queimar e eu comecei. Eu falei, ixi, vai ficar nisso agora? Eu falei, ixi, meu Deus, está com problema. Vou batizar ou não vou batizar hoje, Deus? É hoje que o Senhor me pega ou não é, Pai? Eu estou aqui, irmão, na hora que eu falei, eu estou aqui. E um mover começou a acontecer sobre a minha vida, então eu recebi o Espírito Santo. Eu estava contando até de manhã que o meu filho, quando eu sempre oro muito em línguas na minha casa, e o meu filho, de pequenininho, um dia ele me imitou. Ele chegou diante do pastor e começou a falar para o pai dele. Falou, pai, eu aprendi uma nova oração hoje. Aí o pastor falou para ele, qual, filho? Aí gente, isso não é uma zoeira, tá? Eu respeito muito o Espírito Santo. Mas aí o meu filho repetiu isso, meu marido começou a rir. Ele falou assim, amor, esse menino não recebeu nada. Ele está imitando você. Aí eu falei, eu sei, amor, mas deixa que é assim que as coisas começam. E hoje o Felipe, ele é batizado no Espírito Santo, meu canelinha. Amém? E glória a Deus por isso, igreja. E eu quero dizer para você, só permaneça, Ele já está dentro de você. Só permaneça, Ele já está dentro de você. Existem algumas manifestações que são, sabe, são entregues para nós com o tempo. O falar em línguas, o dom de visões, o dom de interpretação e tantas outras que Ele nos derrama com a sua vinda e com a sua presença. Mas uma coisa, igreja, eu não posso deixar de te ensinar. É que você precisa querer ter Ele todos os dias na sua vida. Ele vai combater contra o pecado, Ele vai combater contra a mentira. O Espírito vai estar sobre o teu espírito, e Ele vai governar a tua mente, Ele vai governar o teu corpo, ao ponto de te dizer para você, isso sim você pode, isso não, você não pode. Isso é para você, isso não é, entenda bem. O Espírito Santo, Ele precisa ter o controle de todas as coisas. E eu pergunto para você hoje, quer ativar o Espírito Santo na tua vida hoje? Quer ativar essa presença? Quantos querem de verdade? A igreja, não tenha medo daquilo que Ele pode fazer com você quando você disser para Ele, Senhor, a minha vida é tua, a minha casa é tua, o meu coração é teu, o centro da minha vida é teu, Senhor. Aí você vai começar a ver, meu irmão, as coisas começarem a acontecer, como Ele disse para aqueles discípulos, a qual Ele estava lá no versículo 4, certa ocasião, enquanto comia com eles, disse essa ordem: não
saiam de Jerusalém. Não sai, igreja. Não sai sem receber a tua bênção. Não sai sem receber aquilo que Ele quer te entregar. Jerusalém já não era um lugar seguro para os discípulos. Jerusalém já era um lugar que estava difícil se manter lá, porque Jesus já havia subido de novo. Jerusalém já era um lugar que estava ali marcado, humilhado. Mas Jesus disse para eles: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, a qual falei para vocês. Próximo. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de pouco. A igreja precisa sentir o que é poder. A igreja precisa provar do que é poder. Ah, meu irmão, quando esse louvor estava aqui em cima, eu já quero que eles sobem aqui, que eu já passei do meu horário. A igreja, quando estava no mover do louvor, no meu coração o Espírito testificava, dizendo: eu já estou me apresentando a eles. Eu já estou me apresentando a eles. Não tenha medo do que o poder de Deus pode fazer na tua história. Não tenha medo. No versículo 7 ele vai dizer assim: não compete a vocês saber o tempo, a data. O Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Ah, mas se coloque em pé, igreja. Versículo 8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Ei, Deus quer derramar um poder, que não só essa cidade vai ficar sabendo da sua nova história, mas você vai ser alguém que vai tocar em muitas gerações, em muitas nações. Toca a tua casa pelo poder de Deus, igreja. Toca a tua família pelo poder de Deus. Eu sempre fiz uma oração para Deus, porque eu já vi muita família cristã. Eu já vi muitos pastores que perderam seus filhos, porque cuidava da igreja demais, mas não cuidava da sua casa. E eu não sou uma mãe perfeita. Erro como todas as mães, acredito, ou até mais do que muitas que eu conheço. Mas uma coisa eu sempre quis por meu filho: que ele recebesse a manifestação de Deus, que ele recebesse o toque de Deus, que ele fosse um menino cheio. Ele está aprendendo, vai ter que se converter também. É um processo, filho de pastor não nasce pastor. Mas por que eu estou falando isso? Porque você precisa anunciar que a sua casa seja a primeira que receba do toque e da manifestação de Deus. A tua casa precisa ser a primeira que prove do amor de Deus. A palavra de Deus vai dizer lá no Salmo 34: provai e vede como o Senhor é bom. Eu preciso provar quem Ele é. Se você não prova, igreja, você não pode dizer quem é Deus na tua vida. Se você não prova, você não tem força no dia da dificuldade. Se você não prova, as palavras de fé são vazias na tua vida. Mas se você começa
a provar dele. Ah, meu irmão, coisas sobrenaturais começam a acontecer. Ele falava para os seus discípulos: não compete a vocês saber o tempo nem data, mas eu estabeleci pela própria autoridade, para que vocês recebam poder do Espírito, e que desçam sobre vós, e que você seja testemunha do poder de Deus. Ah, igreja, eu e você precisamos ser testemunhas do seu amor. Precisamos ser testemunhas. Ele não quer ser uma visitação na tua vida. Ele quer que a tua vida seja a morada dele. Seja a morada de Deus, igreja. Seja a morada de Deus. A ascensão de Jesus foi o início do ministério do Espírito Santo na terra, de um poder ilimitado, de um poder ilimitado. A ascensão não é o fim, mas é o começo do poder. Ah, feche teus olhos, levante essas mãos no alto. Ele precisa ser o teu amigo, ele precisa ser o teu amigo. O Espírito Santo é um consolador. Ele é amigo verdadeiro e fiel. Ele é aquele que te conhece em todas as estações, em todas as fases, e ele não muda, igreja. Mas ele passeia, ele anda, ele move dentro de você. E eu creio que vai começar um rebuliço, é bem dentro de você. Ei, o Cristo que subiu ao céu deixou uma fonte de poder ligada. Há uma fonte de poder ligada neste lugar. Há uma fonte do poder do Espírito Santo ligada neste lugar. Eu quero que você gruda na mão do irmão que está do lado. Eu quero que você segura bem firme na mão dele. Eu quero que você une a tua fé dele. Eu quero que você creia que esse poder está sobre a igreja. O amigo já está neste lugar. Você um dia já olhou para a tua história e você já se perguntou: cadê o meu amigo? Ele já está na tua vida. Ele já está neste lugar. E ele está manifestando. Você que fala em línguas, você não precisa de mobilização. Você só precisa abrir a boca. Então abra a boca, igreja. Abra a boca, igreja. Abra a boca, igreja. Sinta